Eu vou gravar esse vídeo aqui. Ele é um vídeo que eu tô há um tempão pra gravar. Já era pra eu ter gravado tem uns 4 meses assim. Mas acabei não fazendo porque eu queria esperar todo o processo terminar pra ter tudo na mão, pra ter tudo certinho, todas as informações. Então, ele vai ter esse formato de live aqui, porque senão eu vou acabar não fazendo. E esse formato é mais fácil porque eu só sento no computador, abro o OBS e coloco para gravar. Então é mais simples para mim. Eu vou explicando algumas partes e aí depois eu edito e coloco na tela as informações necessárias. Acho que vai ficar tudo tranquilo. Esse é o vídeo aí que eu pensei para minha viagem para o Japão, para começar a introduzir esse conteúdo da viagem do Japão aqui para vocês. Então eu vou falar um pouco do planejamento, né? A fase inicial ali, como é que foi passagem, como é que foi visto, os hotéis, como é que eu escolhi, onde é que eu agendei, como é que eu fiz para ver tudo isso. Então eu espero que ajude, tem muita informação sobre isso já na internet, mas tem muita informação desatualizada porque o Japão reabriu tem pouco tempo, o turismo está voltando por lá. Então tem muita coisa aí que eu acho importante falar, que para mim foi uma surpresa ou foi difícil de descobrir. Então eu vou compartilhar um pouco aí com vocês essas informações. Dito isso, para começar, né, como é que eu cheguei nessa ideia de ir pro Japão? Eu gosto muito de culinária japonesa, eu gosto muito de comida japonesa, ramen, sushi, essas coisas. Faz muito tempo que eu gosto, que eu cozinho, que eu até estudo pouco algumas coisas. E eu sempre quis ir pro Japão provar tudo isso, né? Tudo isso que a gente acaba vendo na internet e tal. Além do Japão ser um lugar foda, minha esposa é descendente de japoneses, então existe uma boa influência da cultura dentro da casa dela, dentro da casa da minha sogra. E quando a gente casou, isso veio para nossa casa também, né? Não tenho como negar isso. Então tem todas essas influências aí que são interessantes pra gente, que faz o Japão ser um lugar atrativo, que traz curiosidade, que tem muita coisa, né? Um dos principais destinos turísticos do mundo. Então a gente queria conhecer em algum momento, né? E aí, o nosso amigo Pedro, @numerofobia, ele de bobeira, assim, mandou uma brincadeira, assim, um preço de uma passagem pro Japão e falou: e aí, vamos? E aí, ela mandou ele falar comigo, aí eu fiquei brincando com ele, falei com ela e tal, e em algum momento a gente falou sério, assim, falei: pô, vamos ver da gente ir? Aí ela falou: ué, vamos. E aí eu comecei a olhar para as coisas, né? Olhar os preços e tal. E aí o Pedro topou também e a gente fechou de fazer essa viagem nós quatro. Eu, a Mari, ele e a esposa dele, né? A Milene. E aí a gente decidiu que ia comprar passagem e começou a pesquisar. Então as passagens elas têm algumas particularidades assim, né? Não é tão simples assim você escolher as passagens porque além de ser muito caro, né? Uma passagem muito cara, tem uns detalhezinhos que a gente precisa ficar ligado. Então se você olhar hoje uma passagem para daqui a 4 meses, como foi o caso que a gente fez, você vai ver que vai dar ali uns R$ 6.800, R$ 7.000. E na época que a gente foi comprar tava esse preço também, não tava muito diferente não. Só que o que que acontece? A passagem que é mais barata, essa de R$ 6.000, R$ 6.800, ela é uma passagem que vai pelos Estados Unidos. E você precisa ter o visto americano para você pousar nos Estados Unidos. Você não pode fazer escala nem ficar dentro do avião se você não tiver visto americano. Então, o que acabamos decidindo ali é que a gente ia pegar uma passagem um pouco mais cara pra gente não precisar ir pro consulado americano, tirar visto americano que é enrolado, que pô, é caro, né? É um pouco de dor de cabeça aí. Então a gente preferiu se poupar disso e ir pela Alemanha, né? Todo brasileiro tem isenção de visto para a União Europeia. Então a gente decidiu que a gente ia pela Alemanha, né? Então a gente acabou organizando a nossa busca de passagens por esse destino, né? Para fugir ali da necessidade de ter que ir para São Paulo, um consulado, pegar visto americano e tal. Então a passagem que a gente pegou foi uma passagem pela Latam, de pela Latam indo por Frankfurt e que ela para 24 horas. Essa é a parte ruim dessa passagem que a gente pegou, que ela para 24 horas no aeroporto de Frankfurt e aí retoma a viagem. Por um lado é ruim, né, porque a gente está ansioso para chegar no destino final. Então, são 44 horas de viagem, mas pra gente acabou ficando legal, porque minha esposa tá grávida, né? A gente já sabia que ela ia estar grávida. E então a gente consegue fazer aí uma pausa, depois de 12 horas de voo, que é um voo muito puxado, a gente consegue fazer uma pausa. E aí a gente continua a viagem para o Japão depois de dormir, tomar banho, ficar um tempo no hotel, sair, jantar em Frankfurt à noite, né? A gente chega
em Frankfurt mais ou menos umas 4 da tarde e só vai sair no outro dia, perto das 4 da tarde também, para o Japão. Então a gente consegue ir pro hotel, tomar um banho, sair para jantar à noite, né? Conhecer pelo menos ali o centrão de Frankfurt e tudo. E aí depois a gente segue viagem pro Japão, mais descansado. Então é ruim, mas foi bom também, que adiciona uma ideia legal aí no meio da viagem, né? Uma paradinha interessante no meio da viagem. E aí a gente chega no Japão aí, 44 horas depois, é bem puxado. A volta vai ser por Doha, pelo Catar, e ela é mais rápida. A gente vai ficar, se eu não me engano, 4 horas, 3, 4 horas no aeroporto do Catar. Então vai dar um total de 26 horas de voo a volta aí. Ela é mais corredora, ela é mais rápida, mas também é um batidão mais forte pra gente. E aí, eu vou pegar aqui os valores, né, para ver certinho para vocês quanto é que ficou. E aí eu coloco aí na tela esses valores. Enfim, então a gente fez aí, ó, o nosso itinerário vai acabar ficando saindo de São Paulo 11h50 da noite, parando em Frankfurt 4 da tarde, né, 11 horas e 40 de voo. Aí depois, 14h15, a gente pega o voo de 12 horas e 35 minutos até o aeroporto de Haneda, em Tóquio. Então são 46 horas total de viagem. Mudou um pouco, teve umas mudanças de horário aqui, né? Toda hora muda alguma coisa nesse voo aqui. Eu recebo mensagem, fico desesperado, mas é só essas mudanças assim, 5 minutos para frente, 10 minutos para trás. Então acaba ficando, né, muda, mas também não muda tanta coisa assim. E aí a volta, a gente sai 11 da noite de Tóquio, chega em Doha 4 da manhã, 7 da manhã a gente sai de Doha e chega 3 da tarde em São Paulo ali, 29 horas e 25 minutos de viagem. A gente pagou por pessoa, né, total por pessoa, R$ 7.600 mais ou menos para cada um, né? Somos 4 pessoas. Então, no meu cartão, eu acho que passou 29 mil e blá blá blá, assim. Né? Então, esses foram os custos da viagem, mas por pessoa aí, uma média ali de R$ 7.500, R$ 7.600. Só da passagem. Dito isso, a gente teve que se preocupar com o roteiro. Então, de roteiro, o que a gente pensou? A gente pensou em fazer Tóquio, Osaka, Kyoto, e aí a gente volta para a cidade ali do Monte Fuji, né? Fujigawa Chinko. E aí a gente volta para ficar mais uns dias em Tóquio. Né? A ideia é ficar... Era uma viagem de 15 dias, então a gente vai ter um total, se eu não me engano, ali de 13 dias, né? Porque tem a ida e a volta, né? Então a gente tem uns 13 dias aí para distribuir nessa viagem do Japão. Os hotéis, a gente precisou, né, obviamente, reservar com antecedência todos os hotéis que a gente ia precisar. Então a gente tem o primeiro hotel, que é o de Frankfurt, já que a gente vai pousar em Frankfurt, dormir lá, ficar quase um dia inteiro lá para continuar a viagem. Então esse de Frankfurt é o Bristol Hotel Frankfurt City, e ele deu R$ 404 por casal. Né? A gente está medindo as coisas por casal, que a gente divide por 2 ali. E se vira cada um. Então, todos os preços que eu vou falar aqui agora é dividido por casal. Então, o hotel de Frankfurt deu R$ 404 por casal. Aí a gente chega em Tóquio e fica do dia 6 ao dia 11 em Tóquio. E a gente vai ficar num hotel chamado Kuratake Inn Tóquio Funaburi. Ele é um hotel que ele fica em Edogawa, que é um pouco mais afastado daquela zona mais popular ali de Tóquio, mas também tem acesso a trem, tem acesso a tudo. Acabou ficando... Não é também um problema. Depois eu vou tentar botar no mapa aqui. E aí eu mostro pra vocês onde é que fica. Qualquer coisa que a gente fosse pegar que não fosse na zona mais aquecida de Tóquio, que é muito, muito mais caro, ia dar sempre 1 hora de trem de lá. 1 hora de trem. Qualquer coisa em Tóquio é 1 hora de trem. Os lugares mais longe iam dar 2 horas de trem ali. Dava pra pegar umas coisas bem baratas, mas ficando 2 horas de trem dali. E aí a gente sai de Tóquio e vai para Kyoto. A gente decidiu sair de Tóquio para Kyoto e a gente vai só chegar em Kyoto, passar o dia lá, vai dormir num hotel legal lá. E aí a gente vai para Osaka depois. Então a gente vai do dia 11, né, ao dia 12, a gente vai ficar nesse hotel em Kyoto.
E esse é o mais caro de todos, assim. Essa noite, só essa noite, deu ali quase R$ 1.400 por casal. Mas ele é um puta hotel que ele tem um onsen, ele tem banheira dentro dos quartos. A gente pegou um quarto gigante para 4 pessoas, com banheira dentro, com essas termais e tal. É um rolê que a gente fez pela experiência, assim. Eu vou botar as fotos. É um lugar muito bonito, é um lugar muito interessante. Então a gente quis, né, gastar um pouco mais para ter essa experiência aí e ficar por um dia, né, para você ver a ideia. A gente pagou o mesmo tanto para uma noite, o que a gente pagou em 5 dias em Tóquio, assim. Mas realmente a gente quer ter essa experiência de ficar num hotel desses lá na beira do mar, lá em Kyoto. Aí a gente sai de Kyoto e vai para Osaka, né? Chega dia 12 em Osaka, aí fica dia 12, no 13 e 14 a gente curte mais um pouquinho e vai embora pro próximo destino. O hotel de Osaka, ele é um hotel que foi o mais barato, assim, foi um dos mais baratos que a gente achou, né? E aí ele ficou uma média de R$ 700, 600 e pouquinhos para cada um ali, para cada casal, né? Pra gente ficar 2 dias, 2 noites, né? A gente vai dormir 2 noites lá. Esse hotel aí de Osaka, e aí deu aí 600 e pouquinho, quase R$ 700 por casal. E aí a gente vai para para a cidade do Monte Fuji ali, Fujigawa Uchiko. E aí é um hotel com vista, né, para o Monte Fuji, não é muito difícil lá, mas é um hotel desses com vista para o Monte Fuji e tal, porque essa parada é obrigatória, porque o Pedro, ele quer tirar foto. Ele quer tirar foto de tudo. Então a nossa ideia é sair, né, bem cedo lá de Osaka no dia 14, chegar dia 14, né, um pouco mais tarde lá no Monte Fuji, para ele conseguir tirar um monte de foto e tal. E aí a gente dorme lá, acorda, ele tira mais fotos de manhã cedo e tal, um pouco do que a gente perdeu do dia anterior, né? Do horário que a gente perdeu do dia anterior. E a gente vai para Tóquio, né? Aí a gente chega em Tóquio no dia 15 e fica até o dia 18, que é o dia que a gente vai embora de lá de volta pro Brasil. Esse hotel que a gente vai ficar um dia lá em Fuji, né? Ele ficou ali mais ou menos uns 440, R$ 430 ali. Não, R$ 480 mais ou menos por pessoa. Eu tô fazendo as contas de cabeça aqui dividindo por 2, porque o preço tá cheio aqui na minha tela, mas na hora da edição eu vou botar direitinho aí pra vocês. E aí a gente volta pra Tóquio, e aí eu quis pegar um hotel melhor em Tóquio, um pouco melhor posicionado, e que tivesse uma estrutura melhor, porque a gente já vai ter rodado bastante, né? A Mari tá grávida, ela tá cansada, então vai ser um hotel que a gente pegou para descansar um pouco também. E aí ficou R$ 1.200 por casal. Todos esses preços que eu falei aqui são reais, tá? Por casal, para ficar aí, né, 3 dias ali, vamos colocar aí, vão ser 3 dias ali. E aí, no total, vai ficar esse valor que eu vou botar aí na tela, que eu não calculei tudo aí. Mas, se eu não me engano, né? Eu já fiz essas contas aqui. Ela ficou R$ 4.700 por casal, né? Os hotéis. E eu aí não achei caro, assim, né? Uma viagem de quase 15 dias, você gastar R$ 4.500, R$ 4.700 em hotel, que hotel é uma coisa cara, eu não achei que ficou tão caro assim. E aí, você reservar esses hotéis é importante para a hora do visto. Na hora que você vai tirar o visto, é importante ter tudo isso aqui desenhado. Eles pedem o roteiro, para onde você vai, o que você quer fazer, quais cidades você vai passar, o que você vai fazer em cada cidade e tal. Eles pedem um pouco desse roteiro. É óbvio que, né, é mais para ter uma ideia do que algo rígido que você é obrigado a seguir. Não vai ter ninguém, obviamente, te acompanhando ali. Mas isso tudo é importante ter organizado para poder dar entrada no visto, né? Então a gente comprou a passagem, aí começou a pensar nesse roteiro aí de pô, quais as cidades que a gente vai, pra gente, o que a gente quer conhecer e tal. A Mari queria ir pra Okinawa, a gente queria fazer algumas outras coisas, mas como é uma viagem pro Japão relativamente curta, né? São quase 15 dias ali, mas tem muita coisa para ver. Só Tóquio mesmo, quando você para ver Tóquio, a gente vai ficar um tempão em Tóquio e tem a impressão que a gente não vai ver nada em Tóquio. A gente vai ficar 8 dias total em Tóquio e a gente tem a impressão que vai faltar coisa para ver em Tóquio ali. Então a gente
queria entender assim, o que era fundamental, e fundamental é essa viagem, né? Tóquio, Osaka, Kyoto, Fuji ali, que são os grandes marcos do Japão. Se um dia eu puder voltar, a gente pode fazer uma viagem mais... Conhecer interior, conhecer umas cidadezinhas desconhecidas e tudo, mas por agora a gente preferiu ficar nesse roteiro mainstream aí. Dito isso, depois que você tem, né, uma passagem, você tem seus hotéis marcados, o planejamento de onde vai e tal, você precisa se preocupar com o visto. E o visto, dava para fazer um paralelo todo aqui, né, um episódio só para isso, mas eu vou meter tudo aqui também para não enrolar tanto, para não ficar uma enrolação gigante esse vídeo aqui. Como é que funciona o visto do Japão? O Japão, ele tem para turista, ele tem dois tipos de visto, né? Ele tem um visto de uma entrada única e tem um visto de algumas entradas, lá acho que são 3 entradas e tal. Uma parada dessas assim. Mas no geral, a gente normal que vai viajar vai pegar um visto de turista que vai te dar direito a uma entrada, você entra, sai, acabou o visto, já era. Esse visto custa R$325, se eu não estou enganado. Eu vou tentar, na hora que eu estiver editando, eu vou tentar conferir o valor atual e colocar aí. Mas eu não paguei esse valor porque eu fiz por despachante. E aí é a primeira coisa, né? Quem mora em cidades que não tem consulado, cidades do interior, né? Eu moro em Londrina. Eu acabei, obviamente, eu teria que pegar o carro, ir para Curitiba, e aí em Curitiba ficar lá, né? Fazer todo esse processo. Depois são 7 dias para sair a resposta. O normal eram 2 dias, mas agora tá em 7 dias, tá? E aí esperar 7 dias para a resposta e ou ficar esses 7 dias em Curitiba, ou ter que voltar até Curitiba e para buscar o passaporte, para buscar, né, o resultado todo. Então, pra gente acabou sendo mais fácil procurar uma empresa chamada em Londrina, que agiliza os descendentes que vão trabalhar no Japão e tudo. Eles têm uma agência que faz isso e eles fazem tudo de viagem pro Japão. E aí eu fiz o visto com eles, e aí o visto saiu R$650, eu acho, por pessoa, né? Já incluso a taxa do consulado, já incluso todas as taxas. Então eu achei que, pensando que eu teria que pegar o carro, dirigir 5, 6 horas até Curitiba, talvez dormir lá no hotel e tudo, saiu muito em conta para mim pegar o processo pelo despachante. E aí, como é que funciona para tirar esse visto? Você precisa do seu imposto de renda completo, impresso, tudo. Vínculo empregatício, se tiver, né? Se for CLT. Se não for, se for empresa, tem que ter contrato social da empresa, extrato dos últimos 3 meses da conta, comprovação de que você tem dinheiro para se manter lá. Se for alguém que vai te bancar lá, você precisa ter uma carta dessa pessoa que vai te bancar, assumindo que vai te bancar lá, que vai pagar sua passagem, que vai pagar seus custos e tudo. E é basicamente isso, é óbvio, né? Documentação, foto, tal, essas coisas assim. Eu posso colocar no link aqui embaixo também o formulário, se vocês quiserem, pro visto, para ver como é. Mas eles são esses dados financeiros e da sua vida aí, que eles vão, né, decidir se você pode entrar ou não no Japão. Por que isso foi problemático para mim? Qual era o problema disso? Apesar de ter renda, ter dinheiro guardado, conseguir comprovar tudo, não tem nenhum problema nisso. Eu comecei a ouvir que muita gente estava tendo visto negado. Um monte de gente estava tendo visto negado. E na minha vida, né, eu tenho uma série de coisas que dariam para suspeitar, assim, né? Então, minha esposa é descendente, a gente tem dinheiro, mas a gente não tem tanta coisa, teoricamente, que prende aqui, porque eu tenho empresa, mas eu tenho uma empresa que, né, eu poderia trabalhar de fora, eu presto serviço para uma outra empresa que também não é um vínculo mais, né, eu não sou mais CLT lá. Então tem um monte de coisa assim que tem vínculo, mas ele pode estar indo mudar para lá, né? A Mari, ela é minha dependente no imposto de renda ainda. Ela era, né? Agora não é mais, mas ela era. Então ela tinha que comprovar que ela era estudante, porque ela estava na residência de medicina e tudo. Então tinha uma série de coisinhas assim, né? E aí ela tinha que comprovar que ela estava na residência, que ela não estava declarando imposto de renda, porque não tinha a declaração dela lá, porque ela é estudante. Mas tinha acabado de acabar a residência dela, então, apesar dela ser estudante, a residência dela tinha chegado ao fim.
E aí ficava nessa, acabou de acabar a residência e tá indo, né? Então, um monte de coisinha assim que daria para entender, tipo, essas pessoas podem estar querendo ir para morar lá, ou tentando pegar um visto de turismo para morar lá, alguma coisa assim. Né? Então, tinha uma série de coisinhas dessas, assim, que se você fosse olhar, daria para levantar algum tipo de suspeita. E aí eu comecei a ouvir um monte de relato de gente que teve visto negado, um monte de gente me falando que teve visto negado. E aí eu comecei a entrar em desespero. Falei, nossa, velho, meu visto vai ser negado, sei lá por quê. E aí, conforme o tempo foi passando, né, porque demorou, eu acho que ficou com despachante quase um mês o meu processo. E a expectativa era que ficasse 2 semanas. E esse que é o problema. Porque se ficasse 2 semanas e negasse, eu poderia pegar o carro, ir até lá e fazer todo o processo manualmente de novo, né? Sozinho de novo e tal, e tentar mais uma vez. Só que não, começou a atrasar. E aí começou a atrasar e não tinha resposta, não tinha resposta. E só ficou pronto na última quinta-feira. Eu viajo sem ser essa semana a outra. Então, começou a chegar num ponto onde eu não conseguiria mais entrar de novo com o processo e eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, nossa, essa merda vai ser negada e eu não vou conseguir viajar, eu não sei o que vou fazer, já tá tudo pago, já tá tudo resolvido, né? Como é que vai ser isso? E aí eu comecei a ficar em desespero e tal. E aí eu já comecei a fazer um plano B, assim, já falei, cara, se eu não conseguir se negar o visto, a gente vai mudar tudo, vai cancelar o hotel, pedir reembolso, mudar a passagem para Europa, a gente vai para Europa, a gente faz um tour na Europa para algum lugar lá. É óbvio que a gente queria ir pro Japão, uma viagem na Europa não é nenhum problema, óbvio que não, né? Mas a gente queria ir pro Japão e tudo, e aí, pô, mudaria, faria uma viagem diferente e tal. Mas isso estava tão me incomodando que eu perdi o interesse de ver coisas sobre o Japão, eu perdi o interesse de ver os vídeos que eu tava vendo, perdi o interesse até de fazer as coisas da viagem que eu precisava fazer, né? Eu vou fazer uma parte só de compra, de comprar um monte de coisa, né, pra viagem e tal. Essa outra parte da preparação que não é o planejamento. Mas e aí eu perdi o tesão, assim, porque eu tava tão achando que não ia ter meu visto aprovado que eu comecei a entrar em desespero. E aí, só na quinta-feira agora, tem 2, 3 dias, que o despachante mandou uma foto, falou, ó, tá resolvido, tá liberado. Hoje eu fui pegar meu passaporte lá. E aí, depois que resolveu isso, agora eu tô tranquilo. E até por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque eu tava com medo realmente de não rolar, assim, de não rolar. E aí eu ia fazer um monte de vídeo e no final falar, galera, não fui. Desculpa aí. Então eu esperei o visto sair, ficar tudo muito certinho pra poder fazer o visto e tal. E pra poder fazer os vídeos e ter certeza aí que, né, que vai servir de alguma coisa no final do processo. Então, o visto eu preferi fazer por despachante. E aí o despachante guiou tudo, ele tá acostumado. Então, eu levei alguns documentos e aí falou: já que você vai usar esses documentos aqui, traz esse outro aqui autenticado, né? Vocês são casados, então traz a certidão de casamento autenticada, traz tudo que for vínculo. Aí o despachante ele tem esse conhecimento do que funciona, o que não funciona. Então ajudou bastante pra mim aí. Era menos trabalhoso do que se eu fosse fazer coisa por coisa, juntar documento e tal, e ir lá pessoalmente, né, fazer isso. Então, o visto resolvido, a gente precisa saber como é que a gente paga as coisas lá. E aí também é um outro problema, porque eu falei sobre isso na internet e eu recebi uma enxurrada de pessoas, né, e tem algumas coisas na internet que vira meio que um culto, assim, né, e isso também virou. Então eu recebi uma enxurrada de pessoas falando: não, usa o Wise é maravilhoso, o cartão da Wise é maravilhoso, o cartão da Wise é maravilhoso e tal. E realmente o processo do Wise, não, isso daqui não é o publi nem nada, mas o processo da Wise é muito legal. Você faz um cartão, é um banco digital, você faz o seu cartão e você cria uma conta no dinheiro que você quiser. Então eu criei uma conta em iene, onde eu consigo via Pix transferir dinheiro para minha conta em real, e lá dentro eu transfiro para iene dentro da cotação do dia e tal. E aí fica lá já em iene, já com IOF, já com tudo, e eu posso sacar direto no caixa eletrônico e tal, uma série de coisas dessas assim. E aí, você pode sacar em qualquer caixa eletrônico e tirar dinheiro e tal. Só que tem um porém nisso. Tem um porém nisso. Inclusive, um rapaz que eu acompanho a viagem dele, que ele tá no Japão agora, ele fez um vídeo só sobre esse método de pagamento, que é o Wise. E as pessoas não entendem que
que o Japão não é um país de pagamento digitalizado igual a gente. Eles não têm débito igual a gente tem. Não é assim que funciona. Então você pode pegar o seu Wise e passar a pagar tudo no mundo inteiro, mas no Japão ele não vai passar. Tá? A maioria dos lugares não vão aceitar. Eles vão num 7-Eleven, que é uma rede internacional de loja de conveniência, eles não conseguem pagar com Wise. Então, quando você vai para o Japão, você precisa ter dinheiro vivo. Você precisa ter cash na mão. O japonês, ele paga tudo no dinheiro. Certo? Entendam isso. Você precisa de dinheiro. Você vai ouvir um monte de gente falando Wise, Wise, Wise. Faz Wise para você mandar dinheiro para você e conseguir sacar no caixa eletrônico. Mas saiba que você vai precisar de dinheiro vivo. Então fui na casa de câmbio comprar uma boa quantidade de Yen para eu poder levar isso, para eu chegar lá com dinheiro, porque o Wise também só permite que você saque de graça R$ 1.400, 2 saques de R$ 1.400 no mês, né? E é óbvio que numa viagem como essa, você provavelmente vai gastar mais do que dois saques de R$ 1.400. Você vai ter que começar a pagar para sacar dinheiro e tal. Não é um absurdo, né, de taxa, mas se você já puder levar um dinheiro daqui também e tal, para evitar algumas coisas, eu acho interessante. E também ouvi dizer que é legal você ter uma boa quantidade de dinheiro para entrar no Japão, porque você mostra que você tem dinheiro lá, você não tá indo lá, sei lá, fazer o quê. Mas, sacou? Então, Wise, achei muito legal, usei, fiz rapidão numa noite, já mandei uns R$ 100 lá pra eles, né? Que é o suficiente para eles mandarem o cartão para você, já transferi pra Yen, ficou lá. Tem uma taxinha, mas não é uma taxa tão assustadora assim. Então é muito legal, mas saibam que vocês vão precisar de dinheiro vivo. É dinheiro vivo que o japonês aceita. Dito isso, tem uma outra forma de pagamento. É um cartãozinho, tem alguns outros, mas o mais famoso é o Suica. É um cartão que você usa para pagar o metrô, é um cartão desses de metrô, que você desce no aeroporto, desce no metrô e tal, você pega um cartão desses, ele vai ser um cartão de aproximação, ele não é exatamente um débito, ele não te dá uma conta, você transfere dinheiro para ele em forma de crédito. Então, se você perder esse cartão, se ferrou, nunca mais vai ver, não tem como ligar para ninguém, não tem como reaver esse dinheiro, ninguém sabe que se você tem esse dinheiro. Esse dinheiro está dentro desse cartão, se você perder ele, você se ferrou. E esse cartão ele funciona em um monte de lugar. Você consegue pagar um monte de coisa com esse Suica. Você paga transporte, paga loja de conveniência, paga restaurante, consegue pagar em loja e tal. E você consegue viajar em todas as linhas de trem que tem ali no Japão. Tóquio, principalmente, os outros lugares eu não sei. Mas Tóquio, você tem várias linhas diferentes, né? Então, você tem uma empresa de trem que atende umas linhas, uma agência que atende outras linhas. Então, se você comprar um específico, né? O pessoal compra, já vou falar sobre isso, o JR Pass, o JR Pass. E o JR Pass só funciona na linha da JR. Então, você vai ter que ter um Suica aí para isso tudo. Então, dito isso, faz o Wise, se você quiser transferir dinheiro para você, para sacar lá. Tenha dinheiro vivo e faça o Suica. Foram as principais lições que eu aprendi, que eu tô me preparando para isso. De pagamento também tem o JR Pass. O JR Pass, logo de início, eu estava muito empolgado para comprar, porque eu ia andar o Japão todo de trem e tal. Só que eu comecei a fazer umas contas. E até tem uma calculadora, vou tentar colocar também essa calculadora nos comentários aqui, mas tem uma calculadora da própria empresa lá para dizer se vale a pena para você comprar esse passe livre, né? Onde você pode pegar qualquer trem e tal e ir para qualquer lugar. Pra gente, ele acabou não compensando pros dias que a gente vai ficar dentro de Tóquio. Para os dias que a gente vai ficar dentro de Tóquio, compensa mais comprar o Suica e pagar linha por linha, um por um ali, não vai sair. Por quê? Porque o JR Pass ele é muito caro, ele é um valor exorbitante, então você precisa fazer muita viagem de trem, de Shinkansen, de trem-bala e tal, para poder valer a pena isso, né? Então lá, vendo o cálculo ali, eu comecei a ver que não ia fazer sentido a gente comprar um passe de 15 dias para tudo isso, a gente acabar morrendo, se eu não me engano, ia dar quase R$ 3.000 por pessoa, né? Esse passe é caro mesmo. E aí a gente decidiu comprar o de 7 dias, que vale a pena por uma diferença de R$ 50, se eu não me engano. E aí a gente vai usar esse JR Pass só para ir para Kyoto, Osaka, Fuji e voltar para Tóquio. E aí vai dar, acho, uns R$ 800 por pessoa, se eu não me engano bem, tá? Eu ainda não comprei o JR Pass, eu devo comprar essa semana, porque na próxima a gente tá indo.
Então tem o JR Pass que pode valer a pena dependendo do que você vai fazer, mas você tem que ir lá no site fazer essa conta porque pode não valer a pena. Pode acabar descobrindo que não vale, que você acabou comprando pela farra, porque senão você vai chegar em Tóquio e ainda vai precisar pagar, comprar o Suica para pagar nas outras linhas de trem e tal, então de metrô, né? E então o JR ele pode não valer a pena porque ele é muito caro, né? Faça essa conta lá. E aí tem uma última dica que eu acho importante dizer, que é de seguro viagem, tá? Eu paguei as minhas passagens, né? Eu paguei as 4 passagens que eu comprei no Mastercard. E o Mastercard, ele oferece um seguro viagem que é muito bom. Ele é um seguro de viagem muito legal. E eu tava pesquisando, ia sair uns 2 contos seguro viagem, 3 contos quase. E aí eu fui conversar com o Matheus Souza, ele é nômade digital, tá um amigão, a gente tem um grupo, né? Ele ficou um tempão me dando as melhores dicas de todas. E aí, ele me deu essa dica de pegar o seguro grátis do Mastercard que ele oferece e tal. E é um seguro muito legal, vou deixar o link aí também para vocês se vocês quiserem. Para fazer esse seguro viagem que realmente vai cobrir sua viagem, você não precisa de um outro seguro. Quando você chega nos países, alguns países eles te param e podem perguntar: e aí, você tem seguro de viagem? Você tem alguma coisa? E é legal ter, né, esse seguro de viagem aí. É de graça se você comprou no seu Mastercard. Se não comprou, paciência. Mas essa é toda a organização básica, tudo que eu passei até agora, só pra tá pronto. A gente tá pronto pra ir. Daqui a alguns dias, né, a gente vai começar a arrumar mala, vai começar a montar as coisas e tal. E aí eu vou falar mais também o que eu comprei, né, de mala, de mochila, de acessório, de coisa pra... né, porque a gente vai ter que andar e tal. Então eu vou mostrar qual foi a lista de compra pré-viagem pra preparar pra ir pro Japão. Eu acho que o vídeo já tá gigante aqui sobre essa fase de preparação. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado legal, que tenha esclarecido algumas dúvidas aí. Então, se você gostou, curte esse vídeo, curte o sininho e tal. Eu devo fazer todos os vídeos de preparação até a ida pro Japão. E aí depois eu vou gravar vlogzinhos e tal, da viagem e tal. Eu comprei, também vai estar lá, mas eu comprei 2 câmeras aí que eu vou levar pro Japão pra gente registrar tudo, tentar fazer conteúdo. Eu quero fazer lá no TikTok também conteúdos mais rápidos. Eu quero registrar bem porque é uma viagem muito legal, muito importante pra mim. Beleza? Curte o negócio, sininho, papapá, papapá, vocês já sabem, vocês sabem o que fazer e valeu. Muito obrigado e até mais.